E falando de negócios, né, porque o nosso programa fala disso, já há tantos anos trabalhando com o nosso comércio, então a prioridade agora é te informar. Por isso que a cada 15 dias nós teremos o quadro falando de negócios, economia, do mercado atual. Por isso nós buscamos especialistas, como o senhor Libânio Nunes, presidente da associação, para passar para a gente, né, esse momento de estabilidade econômica, qual é a visão, o que a gente pode fazer para passar bem por este momento. E assim também foi com a Adriana Moraes, da Lugar Imóveis, trouxe para a gente bastante informação sobre o mercado imobiliário e as expectativas são boas sim. Então, confira. Bem, para a gente começar, tudo precisa uma palavra que eu digo que é chave. Uma palavra que todo comerciante tem que ter no seu dia a dia e não pode esquecer de jeito e de forma alguma. Chama-se planejamento. Ele tem que ser planejado. Tudo dentro da sua empresa tem que ser planejado. Ele tem que ser organizado. Ele tem que ter uma equipe muito boa. Ele tem que modernizar a loja dele. Ele tem que dar sempre uma cara nova ao seu comércio. Olha, é muito comum você entrar numa loja durante o ano inteirinho e não ver nenhuma mudança dentro daquela loja. Isso não é legal. Todo consumidor, ele gosta de ver a loja organizada, uma roupa nova, um manequim novo, alguma coisa em outro local, um atrativo diferente que o faça entrar dentro da loja. Porque o cliente está passando na frente. No muito ele dá uma olhadinha, vê assim aquela vitrine. Se aquela vitrine não for atraente, se aquela vitrine não chamar atenção e lhe encher os olhos, dificilmente ele entra na loja. Então o que é que nós temos que ter? Uma bela vitrine. Nós temos que ter uma iluminação adequada para que deixe mais bonito aquela vitrine, aquela roupa, aquele sapato, aquele eletrônico que tenha ali em exposição, para que chame a atenção do consumidor e ele entre até a nossa loja. Quando ele entra dentro da nossa loja, nós temos 50% de uma venda feita. Os outros 50% é aquilo que nós vamos apresentar, mostrar e ver a satisfação do cliente. Eu sempre falo muito isso. Quando eu digo que nós devemos nos planejar, é que o comerciante deve se organizar, não é somente naquele momento que ele está vivendo ali, não. Ele tem que ser organizado a vida inteira. O comércio é algo assim diferente, é algo que todo dia ele é diferenciado, ele não é a mesma coisa. Muita gente reclama, muito comerciante reclama e diz assim: olha, nós temos alguns meses que nós temos muita dificuldade, o consumidor também tem. Olha, nós temos meses que são difíceis para a gente, o consumidor também é. Então o que o comerciante tem? Ele tem que se planejar. Ele tem que saber quanto ele precisa vender no mês. Ele tem que saber quanto é a despesa dele. Ele tem que saber o que ele precisa vender para poder sobreviver. Ele tem que escolher produtos bons. A arte do comércio está na compra da mercadoria. Se ele comprar produtos bons, produtos de qualidades, ele vai vender e vai vender muito bem. Ele vai ser diferenciado dos outros. Principalmente se ele consegue comprar com preço barato. Ele vai vender mais barato, ele vai ter uma maior quantidade de clientes e, consequentemente, vai realizar grandes vendas dentro da empresa dele. Nós sempre alertamos ao comerciante que ele planeje a sua vida, que ele planeje as suas compras, que ele planeje a sua vida dentro do comércio. Não é fácil ser comerciante. A tributação que recai sobre o comerciante é muito grande. É uma coisa que a gente chega assim a ficar assustado pelo valor dos impostos pagos. Tem coisas que chegam a 60%, a 70% do produto sem imposto. E isso encarece muito. Você olha assim e diz: puxa,
Eu estou pagando praticamente, eu estou comprando uma e estou pagando 4 peças, porque 2, 3 é impostos. Então você mesmo se revolta com isso. No Brasil, o comerciante, não é só no Brasil, é no mundo, o comerciante, ele não tem a intenção de sonegar. O comerciante, ele não quer de maneira alguma deixar de pagar impostos. A única coisa que o comerciante quer é que os impostos sejam justos, sejam num valor correto. Olha, nós lutamos muito pelo imposto único. Você chega nos Estados Unidos, você vai fazer uma compra lá, aí você diz, eu quero essa camisa. Aí está lá, $20. Na hora que você vai pagar a camisa, aí chega no caixa, a caixa te diz 21,20. Aí você diz 21,20, mas não era 20? Ela diz não, porque 1,20 é o imposto. Então é totalmente diferente de você chegou. Se fosse aqui no Brasil desse jeito, ela ia dizer para você, quanto é essa camisa? 20. Aí você chegava lá no caixa, na hora de pagar, dizia 80. 60 ficou de imposto. Quer dizer, são coisas que a gente não entende. Um imposto único, um valor único, que todo mundo soubesse, que todo mundo, na hora de comprar, já sabe que vai pagar aquele imposto. Ninguém sonega, ninguém deixa de pagar. Em outras palavras, não é o comerciante que não quer pagar o imposto é que é muito caro e encarece demais. Mas tudo isso é planejamento, tudo isso é a realidade do comerciante, tudo isso é a dificuldade que nós encontramos em nosso país para sobreviver. O planejamento é o caminho correto. Mesmo em relação ao novo empresário, você acha que ele é mais impactado do que um que já estabelecido há 10 a 15 anos por esse momento difícil? Olha, eu acho que a oportunidade, porque quando você já está estabelecido, você vem vindo de uma série de práticas erradas que a gente vem arrastando ao longo do tempo. Às vezes vem passando de pai para filho. E hoje, você abrindo uma empresa nova, você tem a chance de abrir ela já como um modelo, fazendo tudo já dentro do... Você sabe que você tem um funcionário que todo mês você tem que recolher os tributos dele. Você sabe que no fim do ano você tem um 13º. Você sabe que depois você tem que pagar as férias. Se você mandar ele embora, você tem uma multa rescisória para pagar. Tudo isso, você tem que ter isso na prática e tem que trazer isso com você no teu dia a dia. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de como eu trabalho em minhas empresas. Eu faço o seguinte, eu tenho todos os meses, eu somo a minha folha de pagamento. Vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil. Vamos dizer que a minha folha de pagamento seja R$12.000. Eu todos os meses deposito R$1.000 numa caderneta de poupança. Aí você olha assim e diz, mas por que você faz isso? Eu digo, olha, porque eu sei que dentro daquele mês, ele não só tem aquele salário que ele recebeu, mas ele tem 1/12, que é das férias, ele tem 1/12 do 13º salário. Então você está juntando ali esse dinheiro. Chega no fim do ano, você não tem 2 meses de salário para pagar, você só tem 1. Por que você só tem 1? Porque você todos os meses depositou aquele 1/12 do salário dele. Você depositou aquele dinheiro, chega no fim do ano você tem um dinheiro para pagar o 13º dele. A dificuldade para o comerciante é grande, então ele tem que se planejar. Ele não sabe que ele tem que pagar o aluguel todos os meses, ele não sabe que ele paga o IPTU todos os meses, ele não sabe que ele paga o contador todos os meses. Então ele tem que colocar ali, se ele tem um carro, quanto custa a despesa do carro dele, e tem que colocar ali um valor que é para ele daqui a X tempo trocar esse veículo. Então ele tem que ter ali um dinheiro para cobrir essas necessidades e para no final ele não dizer, eu tinha isso, tinha aquilo e agora não tenho mais nada. A nossa briga é constante contra o aumento de impostos, contra a criação de novos impostos. Isso é a CPMF que está voltando aí. Nós lutamos muito, nós temos visto todos os dias na televisão o aumento de impostos sobre alguns produtos.
Agora mesmo está saindo um aumento aí até sobre o sorvete, sobre o chocolate e uma série de produtos, além de mais na bebida, no cigarro, esses outros até que a gente não diz nada, né? Mas o que nós estamos fazendo de principal e o que nós precisamos fazer é atrair os consumidores de não só da nossa cidade, mas de toda a nossa região para comprar no comércio de Marília, para vir comprar na cidade de Marília, que é um polo regional. Então nós estamos fazendo diversas promoções, inclusive, olha, as nossas promoções nós já fizemos com inovações tremendas. Primeiro só se presenteava, só se contemplava o consumidor. Nós, além do consumidor, passamos a contemplar o vendedor, que é o principal elo de ligação entre um comerciante e um consumidor. Isso foi uma grande ideia. Vimos que isso deu certo e resolvemos também presentear o comerciante, que é aquele que luta o ano inteiro, que gera o emprego, é a classe que mais gera emprego nesse país, é o comércio. Então, presentear o comerciante também. Então, nós fizemos isso. Nesse final de ano, nós demos um carro, no primeiro prêmio, um carro para o consumidor, uma moto para o vendedor e um carro para o comerciante. Isso são campanhas que nós estamos fazendo para atrair o consumidor. Agora, o sucesso dessa campanha é grande. Nós demos carros até para São Paulo. Cliente de São Paulo que veio passear na nossa cidade, veio no nosso comércio, comprou e ganhou um carro. Nós já demos carro para Veracruz, nós já demos carro para Duartina, para as cidades das regiões aqui. Isso sem contar que só nos 2 últimos anos foram 135 prêmios. Prêmios de valor agregados, valores altos, valores bons, grandes prêmios. Então isso são as campanhas que nós fazemos. Isso é as divulgações que nós fazemos a propaganda nos jornais da cidade, em todos eles, em todas as rádios da cidade, e também fazemos televisão. E isso leva ao conhecimento do comerciante da região e, sem a menor sombra de dúvida, traz o consumidor para comprar no comércio da nossa cidade, gerando riquezas para o nosso município, gerando vendas para o comerciante e mais empregos em nossa cidade. Crise quem faz é os outros. A crise vai estar sempre longe de Marília. Marília tem um comerciante que inova todos os dias. Marília tem um comerciante criativo. E Marília é uma cidade abençoada por Deus. Então aqui nunca vai existir crise. Aqui vai sempre existir muita força e vontade de trabalhar. O segredo então é reinventar. Sem a menor sombra de dúvida. É trabalhar, é vencer. Marília é a 23ª cidade do país em desenvolvimento e progresso. E Marília também é a 16ª do estado de São Paulo. Convém a gente lembrar isso, dizer isso para todos os comerciantes e encher de orgulho a população marilhense. O mercado imobiliário, Patrícia, a gente vê que teve uma mudança, né, de um período para cá. A gente vê que teve várias mudanças políticas, tiveram mudanças na economia, então isso reflete de alguma forma, sim, no mercado imobiliário. É só que a gente vê isso de forma positiva. Por quê? Porque tanto a parte de venda, de locação, isso cria oportunidades, né? E é onde aparecem bons negócios, né? Com essa dificuldade que a gente vê, não vamos falar crise, porque eu acho que é uma palavra muito forte, embora a gente não possa tapar os olhos para o que está acontecendo no Brasil hoje, né? E que, claro, com essa crise política, interfere muito na economia, causando, sim, alguns impactos, não é? Então, só que nós temos que tirar proveito disso. Eu acredito assim, o que nós podemos analisar, os imóveis estavam com valores muito elevados, tanto para venda quanto para locação. Hoje a gente vê que teve uma readequação no valor de mercado, né? Então a gente fala, puxa, mas como é que tá? Tá difícil, não tá vendendo, não tá alugando? Tá.
Não para. Esse mercado é um mercado que não para. Eu sempre digo, o que comer e onde morar nunca vai acabar, não é? Então, eu vejo de uma forma muito positiva o que dizemos de dificuldades, que traz oportunidade. A gente vê pessoas que têm, a gente vê no dia a dia da gente, né? Que pessoas que têm dinheiro guardado hoje. Qual é a melhor aplicação do dinheiro guardado? Imóveis. No imóvel ninguém perde, é uma segurança, né? Imóveis para locação. Os imóveis para locação são imóveis que estavam super valorizados, então hoje é uma maior negociação, uma maior flexibilidade, né? Então acham, assim, existem essas negociações para que possa movimentar realmente o mercado em valores reais, né? Em que uma realidade mesmo do mercado, né? Então tudo isso a gente vê de forma positiva, a gente vê um mercado daqui para frente de uma forma bacana, de uma forma positiva, né? Não para, o mercado imobiliário não para. Como eu disse anteriormente, existem as dificuldades que, claro, o financiamento hoje está mais criterioso, né? Porque essa insegurança econômica que a gente está passando gera uma instabilidade também entre as pessoas, né? As dúvidas, isso. Então, será que eu faço isso? Será que eu não faço? O que eu aplico? E para quem vai recorrer a bancos, né? Também existe hoje um filtro mais, eu digo, mais rígido, não é? Mas o que eu falo, a população ela se adequa às novas realidades. Hoje, na venda, o que acontece? A pessoa, ao invés de procurar financiamentos, o que está acontecendo? Permutas. Eu tenho uma casa de 300 mil e eu quero comprar uma casa de 1 milhão. Só estou assim, fazendo um imaginário. Ou de 500 mil, que seja, e quero pular para uma casa de 800 mil. Será que essa negociação eu consigo fazer? Como eu faria? Hoje, a maioria dos donos de imóveis, dos proprietários, está aceitando parte do pagamento desse imóvel mais barato. Por quê? Para não recorrer a financiamento. Ou se recorrer, vai recorrer de um valor menor. Então a coisa não para, ela se modifica. Eu acredito que seja um bom momento para quem quer comprar, porque são momentos de oportunidades. De comprar mais barato? Talvez não. Realidade. Não, às vezes não digo mais barato, mas no valor real, no valor em que realmente valha o imóvel, né? E onde as negociações hoje estão sendo feitas, assim, são diversas negociações. Hoje o imóvel ele vai vender se ele tiver no valor de mercado e o imóvel estiver um imóvel. Hoje as pessoas estão exigindo um pouco mais, porque existe sim uma oferta maior, né? Então aquele imóvel tem que estar adequado, tem que estar no valor, entendeu? Então aí vence. O imóvel que estando no valor, imóvel adequado, essa venda vai acontecer. 2016, eu estou vendo muito positivo, porque a gente consegue enxergar que daqui para frente a gente vai atuar dentro de uma realidade de mercado, né? Então a gente vê de uma forma bem positiva. Bom, Adriana, então, para quem quer fazer um bom negócio, qual é o ideal para esses investidores, os nossos telespectadores que estão assistindo? Patrícia, fica isso até como dica para o telespectador. O ideal para que você procure hoje um imóvel, procure profissionais adequados, né? Com essa grande oferta que existe no mercado, existem muitos imóveis que estão inadequados com documentações, e o profissional ou corretor de imóveis, ele vai te mostrar todas as opções e vai fazer toda a checagem de documentação para você, né? Vai te mostrar o melhor plano, vai te orientar quanto a financiamentos e, enfim, vai te dar a segurança do bom negócio. Essa fica a minha dica para hoje. Mesmo que seja em permuta, o trâmite é muito trabalhoso, tem que ser com um profissional. Sim, sem dúvida. Tem sempre que procurar um profissional da área para que você não tenha surpresas indesejáveis, né?
ótimas dicas para você. Então, até o próximo Grandes Negócios. Vamos para o intervalo, já já a gente volta.